Você já parou para pensar no porquê de você obedecer os seus pais, de você obedecer os seus professores, de você obedecer aqueles que estão tradicionalmente e hierarquicamente acima de você? Você já pensou no porquê de quando nós somos crianças, de quando nós somos alunos de uma escola, por que nós obedecemos aos nossos pais, aos nossos responsáveis ou aos professores da nossa escola? Talvez você esteja pensando de que as coisas sempre foram assim, de que as pessoas sempre obedeceram, e na verdade você está certo. De acordo com um pensador chamado Bertrand Russell, esse tipo de poder que essas pessoas exercem sobre nós, os nossos pais, os nossos professores, é um poder baseado na tradição. Nós obedecemos os nossos pais desde crianças porque sempre foi assim. Porque nos é apresentado um mundo onde as coisas funcionam dessa forma. Nós vamos observando outros modelos de família, vamos observando como as escolas funcionam e então nós entendemos que nós precisamos obedecer, com base numa tradição, com base numa cultura. Mas aqui hoje nós vamos conversar sobre um outro tipo de poder. E este poder é um poder que está desvinculado da tradição. É um poder que ele não está mascarado, é um poder que é injustificável. E é esse poder que o pensador Bertrand Russell vai chamar de o poder nu. E se você quer entender um pouco mais sobre isso, então vem comigo. O nosso vídeo de hoje ele é embasado no texto do autor Bertrand Russell, que se chama O Poder Nu. E nós também vamos nos utilizar de uma outra obra, que é esta obra aqui, que faz parte dos 3 volumes, A História da Filosofia, do Bertrand Russell. E esse daqui é o livro 1, sobre a filosofia antiga. E na introdução, o Bertrand Russell ele resgata um pouco dessas ideias, destes conceitos sobre o poder nu. Então nós vamos nos utilizar destes 2 textos, fica para você depois a recomendação de leitura. Mas vamos lá então. Então o poder nu, como o próprio nome já diz, é aquele poder que está sem nenhuma máscara, que ele se apresenta sem nenhuma vestimenta, ele não está mascarado sobre a tradição, sobre a cultura, não. Ele está completamente desvinculado da cultura. Ele é completamente injustificável. Por isso, o nome poder nu. Ele é um poder onde as pessoas não consentem que ele exista, mas mesmo assim ele existe. Olhem só que interessante. Para a gente entender melhor esse conceito, eu vou citar alguns exemplos de poderes, que são poderes tradicionais, os poderes comuns, e o poder nu, que é este outro tipo de poder. Para a gente pensar num poder tradicional, a gente pode pensar, por exemplo, na igreja, na instituição igreja. A igreja possui as suas autoridades espirituais, por exemplo, o padre, e o padre exerce uma certa autoridade sobre aqueles que frequentam a igreja, sobre os demais membros daquela instituição. Este é um poder tradicional, as pessoas obedecem ao Papa, por exemplo, ou ao padre, por uma questão de tradição, por uma questão de cultura, está justificado também nas obras que eles utilizam. Então é um poder que ele está baseado na tradição. Agora, o poder que a igreja, lá no período da Idade Média, tinha sobre aqueles que eram considerados hereges, aquelas pessoas que iam contra o que a igreja pregava, e a igreja, portanto, perseguia essas pessoas e às vezes até matava, como nós vemos no período da Inquisição, esse poder que a igreja exerce sobre essas pessoas é um poder nu. Porque é um poder injustificável, é um poder onde aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, elas não consentem que isso aconteça. Portanto, se trata de um poder nu. Um outro exemplo que nós podemos ter é o exemplo do Estado. O Estado, ele detém um certo poder sobre as pessoas que estão ali. O Estado detém a ação policial, por exemplo, detém o poder judicial, então tem as leis. Então, querendo ou não, nós obedecemos a certas leis. Ou seja, o Estado detém um certo poder sobre a sua população. E esse poder ele é um poder tradicional, ele é um poder cultural também. Existe uma tradição, existem leis que justificam isso. Mas existem aquelas pessoas que vão contra o Estado. E aí são aquelas pessoas consideradas como criminosas, aquelas pessoas que acabam desobedecendo as leis, por exemplo. E aí o Estado, então, se volta para com essas pessoas. E aí, mais uma vez, nós vamos ter o poder nu, porque essas pessoas também não consentem que este poder exista, mas ele existe e é natural que ele exista para punir este tipo de pessoa que infringe as leis. Mas este, então, é um poder nu. Ok? Ele é um poder que ele não, cujas vítimas, cujas pessoas que estão inseridas nesse contexto não consentem na sua existência. E por vezes ele vai estar desvinculado da tradição, como nós veremos. Continuando, para a gente conseguir entender mais ainda esse conceito,
O Bertrand Russell, ele nos fala sobre algumas etapas que passam o exercício do poder. E são 3 fases, e para a gente entender melhor elas, eu vou ler um trecho para você agora da obra do Russell, e depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. As organizações que mantêm o poder durante muito tempo passam, em regra, por 3 fases. Primeira, a da crença fanática, mas não tradicional, que conduz à conquista. Depois, a do assentimento geral ao novo poder, que se torna rapidamente tradicional. E, finalmente, aquela em que o poder, sendo usado agora contra todos os que rejeitam a tradição, se torna de novo nu. O caráter de uma organização sofre grandes transformações ao passar por essas fases. Então, como diz Russell, as organizações que detêm o poder, elas passam por 3 fases. E para a gente conseguir entender melhor, eu quero usar um exemplo. Vamos imaginar lá na antiguidade um povo que deseja conquistar outro povo. E a gente sabe que isso aconteceu bastante durante a história. Então vamos imaginar que o povo A quer dominar o povo B. O povo A, então, através de uma guerra, por exemplo, ele vai e vence o povo A e passa a dominá-lo. Aí nós vamos ter o primeiro estágio. Nós vamos ver que neste primeiro estágio, geralmente, além de acontecer a conquista física, a conquista do território, vai acontecer também uma conquista psicológica. Isso a gente vê muito na antiguidade, quando a gente olha, por exemplo, para o Império Macedônico, nós temos Alexandre o Grande, que expandiu o seu império por vastas regiões, e ele não apenas conquistou territórios, como conquistou psicologicamente os habitantes destes territórios. A gente vai lembrar que Alexandre o Grande era muito tolerante, ele tolerava as outras crenças, outras religiões, então ele acabava conquistando as pessoas por este fator mais psicológico. Então, nessa primeira etapa, a gente pode imaginar que este povo A conquista o povo B e ele, então, exerce uma dominação psicológica. E as pessoas, então, passam a acreditar neste novo governo, passam a ter até um certo fanatismo, às vezes, por ele, por este novo poder instituído que chegou, então, há pouco. Na segunda fase, nós vamos ver que aos poucos esse poder, as suas bases, os seus princípios começam a passar para a tradição daquele povo. Então é aquele momento que o poder, ele deixa de ser injustificável, ele deixa de ser um poder nu e ele passa a estar vinculado a uma tradição, a uns princípios, à cultura de um povo. Só que todo povo, ou na maioria das vezes, nós vamos ver pessoas que não vão concordar com aquele povo, com aquele governo, com aquele poder, com aquelas leis, e aí surgem os rebeldes, os criminosos, muitas vezes. Então este poder que agora está baseado sobre a tradição, mais uma vez ele se torna um poder nu, porque ele se volta contra essas pessoas que são rebeldes, contra esses criminosos. Então aqui nós temos uma ideia destas 3 fases por que passa o poder. Primeiro existe a conquista psicológica, as pessoas depositam crenças, as pessoas depositam fanatismo nisso. Por fim, este poder se vincula à tradição e depois, mais uma vez, ele se transforma num poder nu por se voltar contra os seus opositores. O Russell, ele cita 2 exemplos da história da humanidade, a gente sabe que existem muito mais, inclusive ele desdobra muito melhor estes exemplos, aqui a gente vai citar eles brevemente, mas ele cita 2 exemplos de civilizações, de povos, de populações que tiveram a sua tradição enfraquecida e, ao terem a sua tradição enfraquecida, deram lugar ao poder nu, fazendo com que um outro povo, então, conquistasse eles ou alcançasse uma maioridade, uma maior influência mundial ali no contexto já do surgimento dos países, por exemplo. Então, o Russell ele vai fazer uma relação muito interessante entre a decadência das tradições, da cultura, da moral e o surgimento do poder nu. E aqui vale dizer que o Russell ele não era conservador. Quando ele fala que a tradição é importante, por exemplo, para evitar o poder nu, muitas vezes, ele não está falando da tradição no sentido das coisas que sempre foram assim, do governo sempre da mesma forma, não. Tanto que o Russell, ele era defensor do socialismo de guilda, ele também dialogava muito com as ideias do anarquismo, então a gente vai ver que ele não era conservador. Mas o que ele quer dizer com tradição é exatamente a cultura, é exatamente os princípios éticos. Mas quais são então os exemplos que o Russell usa? Ele usa o exemplo da Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, já no final, já dos seus tempos, já quase no período helenístico, aonde o Império Macedônico então toma a Grécia, nós vamos ver que naquele momento a cultura grega já estava um pouco mais enfraquecida. A filosofia, que antes se voltava para a relação do indivíduo com o Estado, de acordo com Russell, passa agora a assumir um caráter mais individual, mais individualista, que é o que a gente vai ver, por exemplo, nas correntes filosóficas que surgem no período helenístico, onde vai ter uma preocupação com o indivíduo e com a sua felicidade.
Então a gente vai ver que a moral, a cultura, a coesão social existente na Grécia, observem esse termo, ele é muito importante, a coesão social ela vai se enfraquecendo. E a gente pode até pensar assim, nossa, a moral estava enfraquecida, e até o Russell fala no livro. Às vezes nós temos uma tendência de achar que os cidadãos gregos eram todos iguais a Sócrates, iguais a Platão, Aristóteles, com as suas virtudes, com a sua ética bem desenvolvida, e isso não é bem verdade. Nós vemos que a sua moral, por vezes, era bastante enfraquecida, muitos governantes ali, pessoas que detinham o poder, às vezes caíam muito na corrupção. Então, ao terem essa cultura enfraquecida, ao terem uma menor coesão social, eles acabaram caindo sob o jugo, por exemplo, do Império da Macedônia. Outro exemplo que ele usa é a Itália no período do Renascimento. No período do Renascimento, a gente vai lembrar que o Renascimento ele surge principalmente ali na região da Itália. Nós vamos ver que a Itália ela começa a ter um enfraquecimento também da sua tradição, porque os renascentistas, aquela visão mais antropocêntrica, aquela visão mais humanista, mais clássica, retomando os clássicos da antiguidade, nós vamos ver que eles vão rejeitar muito da Idade Média. É a partir do Renascimento que nós temos a ideia, que até hoje prevalece, de chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Isso é um termo errôneo e preconceituoso. Nós tivemos muitas coisas boas vindas da Idade Média. Por exemplo, as universidades surgiram nesse período. Então é importante a gente destacar isso. Mas voltando. Então, os renascentistas, eles estavam cada vez mais distantes daquela tradição que eles detinham, da moral, da ética que eles detinham, e estavam tentando buscar algo novo. Só que, ao mesmo tempo, o individualismo estava crescendo. E ao crescer o individualismo, como consequência dessa visão mais antropocêntrica, a coesão social acaba diminuindo também. E muitos povos, então, acabam tendo uma relevância muito maior do que a Itália. Então, esses são exemplos de como o enfraquecimento da tradição favorece outras formas de poder, outras formas de dominação, na visão de Bertrand Russell. Um outro exemplo bem interessante que o Russell utiliza é em relação às mulheres e a sua relação de muitas vezes de subjugação em relação aos homens. Hoje nós vamos ver que hoje nós temos vários movimentos feministas de mulheres alcançando seus direitos, o que é algo muito bom. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Durante a maior parte da história da humanidade, as mulheres estiveram sob o jugo do poder masculino, infelizmente. E aí o Russell fala uma coisa muito interessante, que durante muito tempo este poder, ele foi um poder baseado na tradição. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, para os escritos sagrados do catolicismo, que foi uma das religiões mais preponderantes na história da humanidade, principalmente ali na Idade Média, e aí já vai ter uma duração de quase 1000 anos, bem dizer, em torno de 1000 anos, então nós vamos ver que aquele poder ele estava baseado numa tradição. Quando a gente olha, por exemplo, os escritos de Paulo de Tarso, nós vamos ver que ali diz que a mulher deve sim obedecer ao seu marido, ela deve obedecer ao seu homem. Portanto, é um poder baseado na tradição. Só que o Russell lembra que nem sempre foi assim. E que provavelmente, antes desse poder ser justificado pela tradição e de as mulheres aceitarem se submeter a eles justamente porque está na tradição, e isso explica porque muitas mulheres continuam nessa situação até hoje de subjugação, ele fala que antes de haver isso, isso era um poder nu. O homem exercia sobre a mulher um poder nu, porque era um poder injustificável, era um poder não consentido. Então olha só que interessante essa visão que ele traz, relacionando também com o tema do feminismo. E pensando novamente essa questão do poder nu, voltado para a sociedade, voltado para questões econômicas, o Russell ele utiliza um exemplo muito interessante. A gente pode lembrar que ele era muito simpático às ideias do socialismo, mas ele também criticava os princípios socialistas. Isso é uma coisa que falta muito hoje em dia, né? Hoje a gente gosta muito de abraçar ideologia sem ter uma visão uma visão crítica sobre aquilo que a gente abraça, né? A gente pode muito bem fazer parte de uma ideologia, mas não concordar com todos os seus pontos, ponderar, ter um bom senso sobre aquilo que a gente estuda, sobre aquilo que a gente abraça. E o Russell, ele fazia isso. Ele até cita um exemplo muito interessante. Ele fala para nós imaginarmos uma sociedade onde todas as pessoas assalariadas, todos os trabalhadores, tivessem princípios marxistas, todos os trabalhadores fossem socialistas, e todos os patrões, todos os burgueses, os donos dos meios de produção, fossem capitalistas. Então, de um lado, nós teríamos trabalhadores socialistas e de outro lado, nós teríamos patrões ou burgueses capitalistas. Logo, isso daria um conflito de interesses. E provavelmente aconteceria uma rebelião, aconteceria uma revolução, o próprio Marx fala na Revolução do Proletariado. Então provavelmente um dos grupos tomaria o poder, ou os capitalistas iriam se preservar no poder, ou o proletariado atingiria o poder. Só que um desses grupos, ao atingir o poder, ele passa a dominar o outro, ele passa a oprimir o outro. Logo, aí surge novamente o poder nu. Então a revolução, as rebeliões, elas por vezes, na maioria das vezes, elas dão lugar também ao poder nu.
Depois de tudo que nós falamos aqui, talvez você esteja pensando, afinal, esse poder nu, ele é bom ou ele é mau? Ele é bom ou ele é ruim? Ele é nocivo? Será que ele é importante? Talvez você esteja pensando que o Bertrand Russell, ao falar sobre o poder nu, ele esteja julgando este poder como algo ruim, como algo prejudicial, como algo que não deve existir. E talvez você esteja então criando muitas ideias pré-concebidas a partir disso. Só que aí, muito cuidado. Quando o Russell ele fala sobre o poder nu, ele está fazendo apenas um diagnóstico, apenas uma definição sobre um tipo de poder, e não fazendo especificamente um juízo de valor. Tanto que ele vai falar que é preciso que exista o poder nu. E aí ele cita alguns exemplos. O Estado em relação aos criminosos, por exemplo. É preciso que exista este poder nu. Apesar dos criminosos não consentirem que este poder exista, ele existe e ele precisa existir para que se mantenha a ordem, para que se mantenha uma certa coesão social. Quando existe uma forma de governo, também existem os seus opositores, e é natural então que exista um poder nu em relação a estes opositores. Só que aí outro cuidado também. Isso não quer dizer que o Russell defenda o poder nu, também não. Como a gente diz, ele não está especificamente fazendo um juízo de valor. E muito pelo contrário, o Russell ele foi um grande pacifista, inclusive ele teve diálogos com Albert Einstein em relação a movimentos anti-armas nucleares, por exemplo. Então ele foi uma pessoa muito pacifista, até na visão do Dario Antiseri e do Giovanni Reale, autores da História da Filosofia, uma outra enciclopédia também muito interessante, muito profunda também, um conteúdo muito vasto, eles dizem que o Russell foi um grande pacifista, mas um pacifista coerente. Então as suas ideias sempre tinham uma coerência com essa questão do pacifismo. Então ele vai dizer que apesar de o poder nu ter que existir e ele seja natural que ele exista, ele sempre deve existir na menor medida possível. Ele sempre deve efetuar, ele sempre deve agir da maneira mais minimizado possível. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Revolução do Proletariado, onde o proletariado alcançaria o poder, a gente pode pensar, utilizando como base, não que o Russell tenha dito isso, mas que isso se desse com a menor forma de violência possível, com a menor existência do poder nu. Quando a gente pensa, por exemplo, na Revolução Francesa, a gente sabe que foi uma revolução importante, a gente sabe que as revoluções, elas são sim importantes para a humanidade, elas fazem com que a história avance, né? A gente pode pensar naquela dialética, no materialismo, né? O materialismo que Marx fala, o materialismo histórico, por exemplo, onde essa questão da tese, da antítese, e a partir dessas revoluções, a história vai tomando o seu rumo, a história vai andando. Mas nem todas as revoluções precisam ser extremamente violentas. A Revolução Francesa, por exemplo, poderia muito bem ter atingido seus objetivos sem que Robespierre mandasse matar diversas centenas de nobres. Então é isso que nós precisamos ter em mente. O que o Russell defende é que o poder nu é natural que ele exista. As revoluções, as pessoas que acabam pensando, questionando a tradição, elas acabam abrindo espaço para o surgimento do poder nu. Mas ele sempre deve existir da menor maneira possível. Quanto mais minimizado ele for, melhor. E, inclusive, nós vamos ver que o poder nu ele esteve presente durante a maior parte da história da humanidade. Quando a gente pensa em guerras, por exemplo, o poder nu existiu. A escravidão foi um exemplo muito interessante de poder nu, porque era um poder injustificado. Até hoje a gente tenta pensar no porquê que as pessoas utilizaram isso. Hoje nós vemos que era muito mais por motivos econômicos. É muito provável que as pessoas que começaram essas práticas não tivessem lá uma intenção religiosa e tudo mais. A gente sabe hoje, inclusive no livro Escravidão, do Laurentino Gomes, nós temos uma ideia sobre isso. Então nós vemos que a escravidão, onde nós tivemos centenas, milhares de pessoas escravizadas, milhões, na verdade, de pessoas escravizadas, nós vamos ver que tudo isso era um exemplo de poder nu, porque era um poder injustificado e era um poder não consentido. Aquelas pessoas não consentiam que este poder existia. Então este é um exemplo do poder nu no seu nível pior, assim, até o máximo de malignidade que ele pode chegar, apesar de nem sempre ele ser algo negativo. Mas então qual é a solução que o Russell apresenta para essa questão do poder nu? E agora eu vou então mostrar um trecho para você, onde nós vamos ver isso, e aí a gente discute mais brevemente sobre isso também. Não pretendo dizer que isto seja fácil. Implica, entre outras coisas, a eliminação da guerra, pois toda guerra é um exercício do poder nu. Implica um mundo livre das opressões intoleráveis que provocam as rebeliões. Implica a elevação do padrão de vida em todo o mundo, particularmente na Índia, China e Japão, pelo menos até o nível que foi atingido nos Estados Unidos antes da Depressão. Implica instituições análogas à dos tribunos romanos, não para o povo como um todo, mas para cada parte da população que esteja sujeita à opressão, como as minorias e os criminosos. Implica, sobretudo, uma opinião pública vigilante, que tenha a oportunidade de verificar os fatos.
Então, como nós vimos, para Russell, o exercício do poder ele deve estar sempre vinculado à tradição, ele deve estar sempre vinculado às leis, à moral, de modo a garantir uma certa coesão social, para evitar que aconteça o poder nu. As diversas camadas da população, desde os criminosos, precisam sim ter uma certa participação política. Ali nós vemos que ele fala sobre a questão das opressões, a questão de as pessoas terem o mínimo também para existir a melhoria das condições nos diversos países que existem. Então, só assim nós teremos uma sociedade saudável e que caminhe para um estado que seja mais feliz. Desde já eu agradeço a participação de você, se inscreva, ative o sininho e fica para você então essa reflexão.